Ei, pare de lutar. A sua luta não é contra essa pessoa que se levantou contra você. Você precisa entender que a sua luta é contra aquilo que está agindo por detrás dessa pessoa. Senta aí, porque hoje eu quero explicar para você sobre isso. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo e também contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sempre que uma situação adversa se abate na sua vida, ou então uma pessoa se levanta contra você, você precisa entender que por detrás de tudo isso há um movimento desses principados, dessas potestades, dessas forças malignas. Você precisa entender que por detrás de toda essa negatividade existe um complô, um enredamento para aprisionar você. E uma vez que você guarde a ofensa no seu coração, uma vez que você se rebele contra Deus por conta da sua circunstância, você vai estar mordendo essa isca. Então, por exemplo, se alguém te ofende, se alguém se levanta contra você, o intuito desse movimento das trevas é para que você alimente a mágoa no seu coração, o rancor e sentimentos de vingança, porque eles se alimentam disso. Então, todas as vezes que você revida, todas as vezes que você decide dar o troco, você não só está afastando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, como também você vai estar alimentando a força das trevas. Isso vai criar cada vez mais poder sobre a sua vida, porque eles perceberam que você reage, você vive numa reatividade. Então eles vão utilizar dessa sua fraqueza para sempre enviar essas armadilhas para você. Você precisa buscar a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo te auxiliando nesses momentos de confronto, nesses momentos de batalha. São batalhas espirituais, as quais você vai precisar de estratégia para poder vencê-las. Na luta contra os principados, por exemplo, você vai ter que estar muito bem revestido, porque os principados é a mais alta hierarquia do mal, é o seu arqui-inimigo que vai estar ali lutando contra você. Os principados, eles atuam sobre as nações, então muitas vezes eles se organizam para impedir o movimento de chegar até determinado local. Isso aconteceu com Daniel. Daniel, ele orou pedindo por uma resposta de Deus. Mas note que a palavra do Senhor diz que o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo que estava vindo trazer a resposta para Daniel. Um principado da Pérsia atuou resistindo ao anjo que estava trazendo a resposta. Os principados atuam de forma a tentar impedir o movimento, o progresso de tudo que diz respeito ao propósito de Deus sobre a sua vida, a resposta que você tanto busca. Eles atuam de forma a tentar atrasar e impedir que os planos de Deus se cumpram. E da mesma maneira que existe essa hierarquia do mal, aonde o principado é a mais alta hierarquia, isso existe também no bem. No caso de Daniel, Miguel ele foi chamado para intervir, porque Miguel estava numa hierarquia onde ele poderia então socorrer o anjo Gabriel, liberar Gabriel para trazer a mensagem para Daniel, a resposta que Daniel estava precisando. Então, na luta contra os principados, você vai precisar vigiar muito a si mesmo. Você vai precisar estar ali na oração, no clamor, no jejum. Você vai ter que estar totalmente dependente de Deus. Somente com a ação do Espírito Santo você vai poder receber as estratégias corretas. Mas é estando em submissão a Deus que Ele vai lhe dar a vitória. Você não tem condições de guerrear contra isso se Deus não estiver com você. Quanto mais você obedecer a Deus, mais anjos serão liberados para ajudar você. Porque a palavra diz que os anjos ministradores,
eles ajudam aqueles que vão herdar a salvação. E a palavra também diz lá no Salmo 91 que o Senhor dá ordem aos anjos a nosso respeito, para aqueles que moram no esconderijo do Altíssimo. Aí fala de um lugar de presença e de dependência total de Deus. Depois dos principados vêm as potestades. As potestades, elas atuam diretamente na influência. Então, tudo aquilo que influencia a sua vida, você precisa estar muito atento. Desde o programa de TV que você vê, desde as pessoas que você segue na internet, até mesmo as pessoas que você convive, tudo que diz respeito a influências na sua vida. Porque é através da influência que essas potestades podem colocar na sua mente um pensamento errado, uma crença errada, e você ser levado ao engano, a se afastar de Deus. Quando uma pessoa é viciada em pornografia, em filmes de terror, quando uma pessoa é viciada em violência, na verdade, as potestades é que estão por detrás disso. Elas sabem a fraqueza da pessoa, então elas acabam induzindo a pessoa a buscar esse tipo de influência para a vida dela. E dessa forma, a mente dessa pessoa vai ficando refém desses pensamentos que vão sendo colocados ali. É a sua mente que essas potestades querem dominar. Então você precisa cuidar muito da sua mente, cuidar com o que você ouve, cuidar com aquilo que você vê, cuidar com quem você anda. Isso é fundamental para você poder estar se livrando dessas influências malignas. Depois vem os dominadores desse mundo. Isso fala de um sistema mundial. Eles são territoriais, eles se infiltram no poder, eles se infiltram em lugares estratégicos como forma de dominar aquele lugar. Os dominadores desse mundo não só atuam na parte de poder, de governo, como também em territórios. E isso explica porque determinados bairros, determinados locais, existe uma maior criminalidade, vícios, prostituição, porque esses dominadores do mundo estão atuando nessa região. Quem é mais sensível espiritualmente, ao adentrar determinadas regiões, sente esse peso espiritual, sente essa opressão. Então você precisa planejar bem até mesmo os lugares onde você vai morar. Prestar atenção no bairro, qual é o índice daquele bairro, o que aquele bairro traz, qual é o padrão de comportamento daquelas pessoas, porque de certa forma isso pode influenciar na sua vida. E depois tem as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Aqui estão os demônios comuns, aqueles demônios que entram na vida das pessoas, aqueles demônios que provocam confusão, demônios que oprimem e que buscam influenciar você nas pequenas decisões, nas pequenas coisas o tempo todo. Essas forças espirituais do mal atuando nas regiões celestiais também que estão os demônios familiares. Os demônios familiares são aqueles que são passados de geração em geração e que quando você se levanta para mudar um padrão de comportamento na sua árvore genealógica, para mudar a sua vida, para buscar um caminho diferente dos seus antepassados, eles vão vir contra você. E muitas vezes no meio dos seus próprios parentes. Por quê? Porque eles querem perpetuar esse ciclo de negatividade. E quando você se levanta para mudar essa história, então ele pode usar os seus próprios familiares contra você. Os demônios familiares, eles conhecem a história da sua família. Então, eles não só querem perpetuar o padrão de comportamento negativo, como também todo o padrão estabelecido durante todo o tempo. Então, entenda, por exemplo, um padrão de vícios. Eles querem perpetuar esse padrão de vícios de geração em geração, entende? Você só consegue vencer essas forças do mal se rendendo por completo a Deus, se submetendo totalmente à direção do Espírito Santo e buscando usar todos os dias a armadura de Deus. Então entenda de uma vez por todas, a sua luta ela não é contra pessoas, ela é contra o que age por detrás delas. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não busque justiça própria, não busque fazer nada na força do seu braço, porque você vai atrair retaliações para a sua vida. Busque a direção de Deus. Receba essa palavra.
em nome de Jesus.